equipe do Cesulon. Tem 12 no gol, Christian. Você tem aí o alemão, Christian aparece lá embaixo. Você tem o alemão 2, 3, que é o Arlindo Garda, 5 Gonçalo, 9 Renato, 10 Renatinho, 11 Orlando Zadão e o 12 onde está Garça aqui, que é o goleiro Christian. O técnico da equipe do Flamengo é o Sérgio Hortelã. Cícero Melo, boa tarde. Boa tarde a você, Cledi. Em especial para o assinante da ESPN Brasil, Flamengo em terceiro lugar. Tem o desfalque hoje do Felipe, armador central. Está aqui o Sérgio Hortelã. O que o Flamengo pode realizar no jogo de hoje? Qual a importância dessa partida, Hortelã? Boa tarde. Boa tarde. A importância é enorme. A gente tem toda a classificação ainda com jogos mais difíceis. Esse é um jogo em casa que a gente tem a obrigação de ganhar. Nós perdemos lá de 3 gols e com certeza tem que correr atrás. Tá aí o Sérgio Hortelã, técnico da equipe do Flamengo e técnico da seleção brasileira. A equipe do Cesulon de Londrina começa assim o jogo de hoje contra a equipe do Flamengo. Tem 12 no gol, Márcio, 3 Fábio Dias, 4 Max, 5 Mão, 9 Adson, 13 Fabião, 14 Ernesto. O técnico do londrinense é o Gonçalves Ramírez. Cícero Melo. A equipe do Cesulon, que em 10 jogos teve 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, está em 6º lugar na competição. Arbitragem para esse jogo entre Flamengo e Cesulon, que começa aqui no Tio Sam. Severino Nogueira e Oswaldo Cerejo são árbitros do Pernambuco. Para você, assinante da ESPN Brasil, esse jogo que vale para o Flamengo a consolidação da situação de vaga para a próxima fase, para os playoffs da segunda fase da Liga Nacional Masculina de Handebol, e para a equipe do Cesulon de Londrina, para continuar vivo o time de Londrina em busca da classificação. Nosso comentarista é Carlos Alberto De Simone. Boa tarde, De Simone. Boa tarde, Cleide Oliveira. Boa tarde ao amigo assinante da ESPN Brasil. E teremos aqui hoje um jogo muito equilibrado entre essas duas equipes, já que a equipe do Flamengo é uma equipe em formação, já que se formou aí esse ano para a participação da Liga, vem subindo de produção. O Hortelã aí está dando um padrão de jogo melhor à sua equipe, e a equipe do Cesulon, uma equipe que já joga aí há muito tempo junto, e dessa vez na Liga Nacional tem chances aí de passar a próxima fase. Trabalha a posse de bola a equipe do Cesulon. Arma jogada em cima, tá aí o Ernesto. Chamou a jogada na esquerda, mão. Fez a movimentação, Fábio Dias. Queda na meia, sofreu a falta, jogada parada. Com a falta marcada. Ganhando 9 metros a equipe do Cesulon. São os primeiros movimentos para você com 1:25 jogados. Primeiro tempo aí na câmera invertida. A falta que sofreu o Fábio Dias. Ganhou 9 metros a equipe do Cesulon. Recomeça com a armação de jogada em cima. O Ernesto Xuxa. Chamou o Fábio Dias. Ernesto falta fora do lance de bola. Na movimentação ali de ocupação por espaço na área, pintando o cartão amarelo para o Robson nessa movimentação ali na esquerda de defesa da equipe do Flamengo. Primeiro amarelo do jogo para a equipe do Flamengo. Trabalha a posse de bola a equipe do Cesulon, Fábio Dias. Arma jogada, Ernesto, recomeça aqui na esquerda, a mão, Ernesto. Fábio Dias, tem a jogada de ponta se quiser o Adson. A bola vai para ele, sai da ponta, vem para meia. Fábio em cima, Ernesto, a bola bateu nas pernas do Ernesto. A bola no recomeço de jogada para a equipe do Flamengo na sua defesa. E um começo de jogo que a equipe do Flamengo faz uma marcação muito forte, não está dando espaço nem para o Ernesto que está de fora, nem para o Fábio daquele lado. Está tendo muita dificuldade a equipe do Cesulon de armar o jogo, e o Flamengo vai ter a chance aí de fazer o seu segundo gol. 1-0 para a equipe do Flamengo. 2:30 jogados, primeiro tempo do jogo. Trabalha Viscovic, vem com o Renatinho. Arma a jogada em cima, Alemão, Arlindo. Larga na ponta, Zadão. Aliás, tem Arlindo e Orlando, né? E o gol do Flamengo no chute do Garda. Em cima, Arlindo Garda. No canto direito do gol do Márcio, fazendo 2-0 para a equipe do Flamengo. Você está revendo aí a jogada. Um bom chute com a esquerda. E uma boa mudança de direção, porque no decorrer dos 3 passos que ele estava dando para fazer o arremesso, no último passo ele mudou de direção, tirou completamente seu marcador e conseguiu fazer o segundo gol da equipe do Flamengo. Bola escapou das mãos do Max. Recuperou essa posse de bola. Mão boa, grande marcação aqui atrás de defesa do alemão. Conseguiu colocar essa bola para o fundo. É uma rodada dupla que você vai acompanhar com a gente, assinante da ESPN Brasil, aqui no Tio Sam, em Niterói, no Rio de Janeiro. Nesta tarde de handebol pela Liga Nacional. Está acompanhando agora o Flamengo contra o Cesulon, e logo depois tem o Vasco jogando contra o Olímpico de Maringá. Confronto entre cariocas e paranaenses nesta tarde da Liga. Faltou uma colinha ali para o alemão. Olha o contragolpe da equipe do Flamengo. Vai pintar mais um. E o gol do Flamengo. Bem no contragolpe. A bomba do Rogério.
para fazer 3-0 para o Flamengo. 3:53 para o jogo. Giancarlo, técnico da equipe do Cesulon, pede tempo com 3:54 jogados desse primeiro tempo. 3-0 para a equipe do Flamengo. Vamos ouvir o Jean. O jogo começou agora. A bola tem que ter um processo de continuidade um pouco maior, de deslocamento, todo mundo. O que está acontecendo? 3 erros de fundamento consecutivos, 4 com o do Max que nós recuperamos. Essa bola não conta. 3-0. Por quê? Erro de fundamento. O que é isso? É concentração, é vontade de passar. 2 passos forçados para pivô. Meu, trabalha essa bola, põe velocidade para os dois bater. A bola nem entrou do lado de lá, o mão já estava no centro da quadra. Vamos trabalhar mais aberto. Vamos dar continuidade no jogo, senão não tem condição de jogar desse jeito. Vamos lá, Moscardo. Vamos concentrar. Vamos. Tá aí o Jean no tempo solicitado, conversando com seus jogadores. A gente está revendo aí o contragolpe do Rogério no terceiro gol da equipe do Flamengo. E é importante recolocar o time no jogo nesse começo de partida, né? E tá certo ele, porque se ele deixar a equipe do Flamengo abrir muito no placar, vai ficar difícil para recuperar. Então tudo que ele falou realmente é o que está acontecendo, falta concentração. E o forte da sua equipe, que é o arremesso de fora, tanto do Mão, número 5, quanto do Fábio, esse que está com a bola, até agora não teve oportunidade de acontecer. Trabalha a Mão. Vem com o Ernesto Mão, faz a passagem, Fábio, Mão, larga essa bola na ponta, corta para meia, o Max, Mão, vai para dentro, chute, o gol do Cesulon, enfrentou vencendo bem o goleiro da equipe do Flamengo, marcando o primeiro gol da equipe de Londrina. 3-1 com 4:27 jogados, primeiro tempo do jogo. É o Mão que fez esse primeiro gol do Cesulon. No último jogo contra o Vasco ele fez 8 gols e ele é considerado um dos jogadores de arremesso mais forte dentro dessa Liga Nacional. Exatamente. Esse posicionamento que não havia até esse gol do Mão. Da linha de ataque da equipe do Cesulon. Trabalha a posse de bola a equipe do Flamengo. O alemão, Christian. Largou na ponta, Renatinho. Tá aí o Viscovic. Chute. A bola acabou ficando no Márcio, mas houve a falta aqui atrás. Está aí o Gonçalo Viscovic. Esse número 5, jogador contratado recente pela equipe do Flamengo. E que o torcedor brasileiro, né? Tem uma amarga lembrança. Olha o foguete. Olha o foguete do Viscovic no ângulo superior esquerdo do gol do Cesulon. Marcando o quarto gol, 4-1 para a equipe do Flamengo. Bom, então onde você ouviu o Cesulon esse time de branco e azul de Londrina. E o Flamengo, esse time de vermelho e preto, que você sabe é o time aqui do Rio de Janeiro. 4-1 para a equipe do Flamengo. Aí o Rogério, 5-1 para o Flamengo. Na câmera invertida para você, assinante, o quinto gol da equipe do Flamengo. E o que tem acontecido até o momento é que a marcação da equipe do Flamengo, esse 3-2-1, mas com uma boa movimentação, não está dando espaço nem para o Fábio, nem para o Mendonça finalizar, não está havendo uma entrada de segundo pivô. O time de Londrina, o Cesulon, está jogando muito posicionado, está facilitando a defesa do Flamengo, por isso essa vantagem de 5-1 até o momento. Trabalha a saída de jogo a equipe de Londrina, Adson. Movimentação do Mão. Chute, o gol do Cesulon de Londrina. De novo o Mão. Está revendo aí na câmera invertida. Versando o goleiro Christian da equipe do Flamengo. E uma falha do Christian, porque ele estava na bola, estava em cima da bola, ele foi na bola, mas acabou indo um pouquinho lento na bola. Ali que realmente foi erro dele nessa bola. 5-2, primeiro tempo do jogo, caminhando para 7 da primeira etapa. Renatinho tentou largar em cima. Viscovic luta pela posse de bola, foi um pedido de falta da defesa do Cesulon. Olha o alemão. E o gol do Flamengo. Com 7-6 jogados nesse primeiro tempo do jogo. E o alemão que nós vimos no replay ali fazendo mais um gol para a equipe do Flamengo, é um jogador que estava sendo utilizado como pivô, mas em função daquela contusão do Felipe, ele acabou vindo atuar na armação central. Tá também, ainda não foi o caso, esse que está em destaque, número 2 da equipe do Flamengo, ele também atua como pivô. Então ainda não houve oportunidade, já que o Flamengo quase que não ficou no ataque, né? Porque foram 3 gols aí de contra-ataque, mas o Flamengo começa muito bem essa partida.
6-2 para a equipe do Flamengo, com 7:30 jogados. Primeiro tempo de jogo. E aí a primeira exclusão do jogo. Já no primeiro 2 minutos, nessa jogada do Robson. A equipe do Flamengo fica na quadra com um jogador a menos. Vamos ver se aproveita a equipe do Cesulon de Londrina. Trabalha Fábio, vem em cima. Mão, Ernesto. Vai enfrentar a marcação do alemão, vai para dentro, falta. Ganhou 9 metros a equipe do Cesulon de Londrina. O De Simone se referiu há pouco ao Felipe, da equipe do Flamengo. Ele é o único desfalque. Ele vai fazer, já fez, melhor dizendo, uma artroscopia no joelho esquerdo. Vai ficar parado mais 3 semanas. Até a terceira rodada, ele tinha feito 19 gols. A contusão dele foi no primeiro turno contra a equipe de Guarulhos. Fábio Dias tentou a passagem na jogada de ponta com o Adson. Comete a falta em cima na saída de jogo do Renato. Com 8:25. Você vê o goleiro Christian ali atrás aplaudindo o comportamento de defesa da sua equipe. Ele juntamente com o Gonçalo Viscovic, como já disse o Cícero, são os dois argentinos, jogadores que são da seleção argentina. Foram contratados pela equipe do Flamengo. Montou esse timaço, né? Até para fazer frente ao Vasco da Gama, aqui no Rio de Janeiro, que é um super time, chamado Super Vasco. O time de handebol da equipe do Vasco da Gama. Não está bem, é verdade, nessa liga nesse ano. Mas é um timão. Está na briga ainda pela classificação. É o jogo que você vai acompanhar logo depois de Flamengo e Cesulon. Vasco e Olímpico. E agora o Hortelã, em função da exclusão do número 7, Robson, ele colocou esse que está aí com a bola na mão, o Renato, para atuar na ponta. O Renatinho, seu número 10, vai jogar na armação central. E o Flamengo vai ficar ainda mais aí quase que 1 minuto com um jogador a menos. Enquanto o Vasco é o 5º colocado nessa liga com 9 pontos ganhos, o Flamengo está em terceiro lugar ao lado do Pinheiro de São Paulo. Em 10 jogos, 13 pontos ganhos para o Flamengo. Trabalha a posse de bola a equipe do Flamengo. Passamos os 9. Primeiro tempo do jogo, 6-2 para a equipe do Flamengo. Arlindo largou a bola na ponta para o Zadão. Na irregularidade ofensiva da equipe do Flamengo. Olha o contragolpe rápido. Adson. Grande defesa do Christian. E aí invasão de área. De defesa na saída do jogo da equipe do Flamengo. Recomeça a equipe do Cesulon. Mão, arma a jogada. Traz para a ponta canhota. Recebe de volta. Arma em cima. Aí a movimentação da equipe de Londrina. Na passagem do Paraíba. Tentou com o Mão. Só para falta. Ganhou 9 metros. Fábio Dias, Paraíba. Arma a jogada em cima. Recomeça com o Mão. Se quiser ter o Max na esquerda. Chute do Fábio na defesa. Completada pelo Christian, colocando pela linha de fundo sua reposição para a equipe do Flamengo. Pintou o primeiro chute do Fábio, né? Ele é um jogador que finaliza bem de fora. Agora teve espaço, porque houve a entrada do segundo pivô para fazer um bloqueio para ele. O Mão soltou a bola, mas o Christian já estava no canto da bola, onde foi arremessada pelo Fábio, e conseguiu fazer a defesa. Rompemos o primeiro terço do primeiro tempo de jogo. Passamos dos 10, 6-2. Flamengo em 4 gols. A vantagem para o rubro-negro. Para você assinante da ESPN Brasil, que estava acompanhando a decisão do tênis da Basileia até agora no canal principal, você chega com a gente para acompanhar a Liga Nacional Masculina de Handebol dessa temporada 2000. Fase de classificação aqui no Tio Sam, em Niterói, no Rio de Janeiro. O Flamengo recebe a equipe do Cesulon de Londrina. Primeiro tempo, estamos com 10:55. O jogo está 6-2 para a equipe do Flamengo. É uma rodada dupla marcada para esta tarde. Você vai acompanhar logo depois de Flamengo e Cesulon. O Vasco jogando contra a equipe do Olímpico de Maringá. Encontro de cariocas e paranaenses nesta rodada. A equipe do Flamengo numa situação um pouco mais tranquila, em busca da classificação, e a equipe do Cesulon num jogo de vida ou morte. Vencer para continuar vivo, com possibilidades de se classificar, e vai perdendo o jogo aqui. 6-2 para a equipe do Flamengo. Tem posse de bola a equipe do Cesulon. Trabalha na jogada de ponta. Adson cortou para o meio. Olha o Fábio Dias, saiu para o chute. Defesa do Christian. Vem contra-golpe da equipe do Flamengo. Passe em cima. A tentativa era com o Rogério. E o gol do Cesulon. Jogada, divisão no contra-golpe. A saída aqui atrás do Max. Vibra porque o goleiro Christian estava fora do gol. Reveja aí o lance da defesa para marcar o terceiro gol do Cesulon de Londrina. 6-3. E os artilheiros do jogo até o momento, camisa número 8 do Flamengo, Rogério, com 2 gols.
E o camisa número 5 da equipe do Cesulon Londrina, o Mão, também com 2 gols. 11h47 jogados nesse primeiro tempo do jogo. Tempo da arbitragem para receber atendimento ao goleiro Christian, da equipe do Flamengo, com esses 6-3 até agora. E é claro, os técnicos aproveitam para conversar com seus jogadores. Aí o Christian já está tudo legal com ele. E esse começo de partida com 11h47, 6-3 para a equipe do Flamengo. De Simone. É um começo bem nervoso, principalmente da equipe do Cesulon. Então esse nervosismo se traduziu aí em erros de fundamentos básicos no início da partida. Foram 4 erros seguidos. Deu aquela vantagem à equipe do Flamengo, conseguiu abrir 4 gols. Agora o jogo parece entrar mais no equilíbrio. Então a partir de então o jogo ficou equilibrado, ficou em igualdade numérica, mas a equipe do Flamengo consegue manter ainda aquela vantagem de 3 gols. No total de arremessos de 8-6 para a equipe do Flamengo, e o técnico Jean do Cesulon recebeu o cartão amarelo, né? No tempo da arbitragem, o árbitro Oswaldo Cerejo do Pernambuco entendeu que ele acabou usando a quadra no tempo de arbitragem para passar orientações para os seus jogadores e deu um cartão amarelo para o técnico da equipe do Cesulon. 7º gol da equipe do Flamengo, 7-3, com 12:22 jogados nesse primeiro tempo do jogo. Liga Nacional Masculina de Handebol para você, assinante da ESPN Brasil. Você que vai acompanhar ainda neste sábado, 6 da tarde, tem basquete feminino direto de Jundiaí, Jundiaí Americana. É o Campeonato Paulista para você, assinante da ESPN Brasil. Trabalha a posse de bola a equipe do Cesulon. Monta em cima a mão. Passe picado embaixo. Tentou sair para o jogo. Paraíba, falta marcada. Ganhou 9 metros. A marcação do Severino Nogueira. Paraíba trabalha com mão. Tem o Max na ponta. Enfrentou a marcação. Para na marcação do Renato. E ganhou 9 metros a equipe do Cesulon. Nessa jogada aí, ó. O Mão, ele tá entrando sempre com a bola muito baixa, então tá facilitando a defesa, a ação defensiva. Ele tinha que entrar com o braço um pouquinho mais alto para ele ter mais chance aí para finalizar. Bola caiu na sobra, Fábio, Paraíba na ponta. Gol do Cesulon de Londrina, é o 4º gol. 7-4 com 13:30 do primeiro tempo. Meteu uma rosqueta ali o Paraíba para vencer o goleiro Christian. Começa a equipe do Flamengo. Nós temos nesta Liga Nacional as equipes da Metodista, de São Caetano, do Pinheiros. São as equipes que participam desta primeira fase. Mais as 2 equipes aqui do Rio de Janeiro, Flamengo e a equipe do Vasco, mais as 2 equipes do Paraná, o Cesulon e a equipe do Olímpico de Maringá. Nós temos dessas equipes, dessas 4 equipes que passam para os playoffs na próxima fase. Aí o Christian vibrando. É mais uma defesa do goleiro argentino. E a gente teve o replay do lance ali, o Renato acabou indo com o peito, que bateu em contato com a mão do Fabião, e era essa a reclamação do banco, né, da equipe do Cesulon, que teria sido 7 metros. Vamos atingir a metade desse primeiro tempo do jogo. Tempo de arbitragem para a quadra ser secada, ser enxuta. Nesse primeiro tempo com 7-4. A campanha do Flamengo até o momento. Em 10 jogos realizados, tem 13 pontos ganhos. Foram 6 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Flamengo ocupando aí o 3º lugar ao lado do Pinheiros. Tentando confirmar essa classificação para a segunda fase. Vai passar toda a bola, cara. Então não vai voltar um direto, né? Tá aí o Hortelã aproveitando o tempo de arbitragem, ele que é técnico da seleção brasileira adulta masculina, e estão os jogadores do Vasco da Gama, né, aguardando o jogo de depois, que será contra o Olímpico de Maringá. E esse aí, o Léo, né, que já foi aí capitão na seleção brasileira, jogou muito bem o último campeonato americano, mas também, juntamente com o Vasco, né, não tá vivendo uma boa fase, não. Bom, eu passei aqui que 8 são as equipes que disputam esta primeira fase, é claro, além da Metodista de São Bernardo, do Santa Maria de São Caetano, do Pinheiros, nós temos também a equipe de Guarulhos, que são as 4 equipes de São Paulo, entre as 8 e mais 2 aqui do Rio de Janeiro, Flamengo e Vasco, e 2 do Paraná, Cesulon e o Olímpico. Aí marcado 7 metros o pênalti para a equipe do Flamengo, com 15:03 jogados deste primeiro tempo. Márcio vai para o gol, Gonçalo Viscovic vai tomar posição para a cobrança dos 7 metros, 7-4 Flamengo.
Autorizado, Viscovic para a cobrança. E o gol do Flamengo. 8-4 para a equipe do Flamengo. E esse 7 metros se originou de uma bela mudança de direção do Arlindo, que na hora que ele foi ser marcado individual, ele mudou de direção sem bola, conseguiu pegar a bola sozinho, entrou, sofreu 7 metros. E o Flamengo continua ainda mantendo aquela vantagem de 4 gols. 8-4 para a equipe do Flamengo. Trabalha a posse de bola a equipe do Cesulon. Fábio largou para o mão. Paraíba. Jogada de ponta. Adson. Cortou para meia. Paraíba enfrentou marcação. Tripla falta de ataque. Atropelou a defesa. Saída rápida. Contra-golpe da equipe do Flamengo. Olha o Renato. Escapou essa bola. Recupera na ponta. Tentou sair jogando. Ganha falta a equipe do Flamengo na jogada do Orlando Zadão aqui na direita. Recomeça com o pivô Renato. Estamos caminhando para 16 jogados desse primeiro tempo de jogo. 8-4 para a equipe do Flamengo. Tem posse de bola, Alemão. Larga da meia esquerda para a meia direita. Recomeça com Garra, Zadão, Garra. Trabalha Alemão, Viscovic, tem um Renatinho na ponta. Viscovic, Alemão. Abraçando jogada em cima, Alemão. Na movimentação do Renato. Ameaçou na ponta, girou para o outro lado. A arbitragem marcou a validade do lance. Queria um foul de ataque, a defesa do Cesulon, que a gente pode rever ali no lance, me pareceu existiu. Na ocupação do espaço, o Max já havia ali ocupado o espaço antes, o alemão acabou indo de encontro, então me pareceu também aí um foul de ataque. 16:45, primeiro tempo, 8-4 Flamengo. Olha o Renato. Gol do Flamengo. Vamos rever a jogada e o Renato invadiu ali claramente. Largou o pé esquerdo na área e depois soltou essa bola. 9-4. A gente vai ter o replay do lance mais uma vez, ó. Olha lá, depois que pisa que ele larga a bola. Tempo de arbitragem para receber atendimento o goleiro Márcio. Na hora que ele finalizou, mesmo antes do replay, a gente já sentia aqui que ele havia soltado a bola depois de ter tocado o solo. Mas é óbvio que nós temos aqui o replay a nosso favor, né? Deu para ver com muita calma, mas a arbitragem tem que prestar atenção, porque isso aí foi um lance muito claro de invasão do Renato. A campanha do Cesulon de Londrina, até o momento também 10 jogos, 8 pontos ganhos, 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. O Renato está bem aberto, ele está correndo atrás do pivô do terceiro. Defesa, ajuda o Robson que eu não posso perder ele de segundo. O outro já parou de ir pro pau, ajuda ele. Nós tomamos 2 gols de ataque, 2 gols de ataque do Mão de Onça pegando bola para forçar, ele que vai forçar a bola. E uma bola cagada de ponta direita, e a bola de retorno seu, então vamos até o final. Aí o Hortelã conversando com seus jogadores no tempo de arbitragem para atendimento ao goleiro Márcio, da equipe do Cesulon de Londrina. Vamos rever o chute do Renato. Olha lá, ele mete o pé esquerdo na quadra, você está revendo aí, está com a bola ainda nas mãos, na mão direita, né? E somente depois que ele tem um contato com o solo, e durante um bom tempo, isso é um tempo enorme, uma fraçãozinha de segundo, né? Mas dá um tempo enorme, ele acabou largando a bola com a mão direita e houve realmente a invasão. E na parte defensiva da equipe do Flamengo, eles estão muito bem, porque está sempre sendo feita a movimentação do ataque do Cesulon, mas a defesa do Flamengo faz a troca muito bem feita, os jogadores estão muito bem posicionados, o Robson está conseguindo marcar o Fábio, então aí não está dando espaço para a equipe do Cesulon até o momento conseguir fazer as finalizações. 9-4 para a equipe do Flamengo, posse de bola para o Cesulon, falta marcada, ganha falta, em cima no 9 metros, aqui na meia esquerda da mão. Recomeça Ernesto. Trabalha na ponta Adson. Olha o Fábio. Tem um Fabião em cima, a arbitragem para a jogada e marca fora do lance de bola, irregularidade. Contra-golpe rápido da equipe do Flamengo. Vamos ver Renatinho na ponta. Fizer tem o Rogério. Passe para a ponta direita. E a arbitragem que não houve o toque de defesa da equipe do Cesulon. E a sua reposição para a equipe de Londrina. Você que vai acompanhar no Linha de Passe mesa redonda dessa semana. Os analistas da ESPN Brasil discutindo a primeira convocação do técnico Emerson Leão para o jogo da seleção brasileira contra a Colômbia. Além de mais uma rodada da Copa João Avelange. Linha de Passe mesa redonda. Nesta segunda, 8h30 da noite, ao vivo. Aqui na ESPN Brasil. Ataque desperdiçado da equipe do Cesulon. Estacionou nesses 4 gols a equipe de Londrina, hein, Decimani? Não está conseguindo finalizar de fora. E hoje em dia no handball, se você não tiver jogadores que consigam fazer a finalização aqui diante daquela linha pontilhada, que é a linha do 9 metros, fica muito difícil. É o que o Cesulon está tendo dificuldade, por isso aí estacionou nesses 4 gols. Você vê os jogadores do Olímpico de Maringá também
já estão aqui no ginásio Tio Sam acompanhando esse jogo preliminar. Eles que vão jogar contra a equipe do Vasco da Gama logo depois, na segunda partida dessa rodada dupla. Olha o Garra e o gol do Flamengo. Vai a 10, coloca 6 de vantagem, se levanta o Jean, o técnico do Cesulon, 10-4, caminhando para 19 deste primeiro tempo do jogo. E no momento em que o Jean faz aquela marcação 5+1 em cima do Gonzalo Viscovic, acabou sobrando espaço para o meio da quadra. O Arlindo usou muito bem o bloqueio do pivô, fez um sobrepasso e conseguiu fazer o seu segundo gol no jogo, 10º gol da equipe do Flamengo. Dez a 4 para a equipe do Flamengo. Trabalha a posse de bola a equipe do Cesulon. Ponta direita, Adson. Fábio. Belíssimo segundo andar do Ernesto. O Ernesto disse que no passado já foi Xuxa, né? Eu tinha apelido de Xuxa, né? Já foi Xuxa, vamos explicar isso melhor. Diz que tinha um pouco mais de cabelo e por isso tinha apelido de Xuxa, né? Agora está com a cabeleira em queda e diz que já não é mais Xuxa. Tá mais pro Xuxa da natação agora. É verdade. Então pode continuar sendo Xuxa, né? Aí os contra-ataques, 6-2 para a equipe do Flamengo. Olha o Renato. E o gol do Flamengo. É o 11º gol. Tá aí o Xuxa. Passando dos 20 desse primeiro tempo do jogo. Você tá revendo a movimentação. Belíssimo passe picado embaixo do alemão, hein? Ele faz a marcação. A equipe do Cesulon está fazendo aquela marcação avançada, mas fazendo muito espaço atrás. Então deixar esse espaço para o Renato jogar. Jogadores que estão aí bem entrosados, é o que está aparecendo nesse primeiro tempo, vai ficar ruim para a equipe do Cesulon. Robson marca mais um para a equipe do Flamengo. Você está revendo aí a jogada, vai a 12, coloca 7 de vantagem. 12-5 para a equipe do Flamengo. Passamos dos 20, primeiro tempo do jogo. Liga Nacional de Handebol Masculino para você, assinante da ESPN Brasil. Nessa temporada de 2000. Você que vai acompanhar a partir de terça-feira agora, da próxima semana até o domingo. E vem um cartão para o Renato. Por essa jogada aí, na câmera invertida, você pode perceber. O Mão acusou um toque no rosto. Que o Nogueira viu. Você que vai acompanhar de terça a domingo da próxima semana. Pan-Americano Feminino de Handebol. Direto de Aracaju, Sergipe. Tudo ao vivo para você aqui na ESPN Brasil. Tentou a rosqueta por baixo, essa bola acabou saindo do Rogério. Me pareceu também que ele foi deslocado no ar. A arbitragem acabou dando vantagem, mas ele foi deslocado no ar aí, teria sido 7 metros. Recomeça a equipe do Cesulon de Londrina. 12-5 para a equipe do Flamengo. Com 21 e 52 jogadas, primeiro tempo do jogo. Mão, tenta a mudança de direção, escapou do Renato, parou no alemão. Ganha falta a equipe do Cesulon, com posse de bola no fundo, aqui na esquerda. Vai recomeçar a saída do jogo. Fabião, Mão, Ernesto. Larga para o Fábio Dias, na ponta Adson. Tá aí o Fábio Dias. Ernesto. Mão, tentou para o Max. Houve um pé bola, posse de bola para a equipe do Cesulon aqui na esquerda. Aí o Mão, Jonça. No tempo de arbitragem lá na esquerda, com 22 e 23 jogados desse primeiro tempo, 12-5 para a equipe do Flamengo. Vamos rever o lance anterior, que foi aquele lance lá, foi deslocado realmente no ar. O jogador Rogério naquele ataque anterior da equipe do Flamengo, onde houve uns 7 metros não marcados. O que acontece é que a arbitragem, no momento em que há esse contato, se ele considera que o contato, a gente tem mais uma vez aí, ó, o replay do lance, ó. Ele está sendo deslocado, ele perde o equilíbrio. Se a arbitragem entende que esse contato não foi aí prejudicial para o arremesso, ele acaba dando a vantagem. Então foi o que a arbitragem interpretou e a equipe do Flamengo não se aproveitou do lance. Aí você está vendo o Jean chamando a atenção da marcação da sua defesa para essa posse de bola ofensiva da equipe do Flamengo. 22 e 49, primeiro tempo do jogo. 12-5 para a equipe do Flamengo. Trabalha na esquerda, Rogério recomeça em cima, Renatinho traz o Renatinho para a armação central. Zadão, Renatinho, Renato. Invasão fora do lance de bola. A ocupação de espaço pelos pivôs. Olha o Adson. E o gol do Cesulon. O contragolpe para a equipe de Londrina. Aí a vibração do ponta Adson.
E ele que está fazendo a marcação individual no Viscovic. Então assim que a sua equipe teve a posse de bola, ele saiu rapidamente para o contra-ataque, conseguiu fazer o 6º gol. Mas está difícil para a equipe do Cesulon aí conseguir reequilibrar a partida. Neste domingo pela manhã tem rodada dupla do Carioca de Basquete para você, assinante da ESPN Brasil. 15 para as 10 da manhã tem o torneio feminino Botafogo e Campos. E logo após, pelo torneio masculino, Botafogo e América. Os 2 jogos ao vivo no ginásio do Botafogo, exclusivo para você, assinante da ESPN Brasil. E essa jogada de ataque anterior, Decimone. O alemão, quando foi arremessar, conseguiu fazer o arremesso. E na hora que a bola voltou do goleiro, a bola acabou batendo nele, ele já estava dentro da área. Então foi isso que a arbitragem acabou sinalizando. Entramos na casa dos 6 minutos finais, primeiro tempo do jogo. 12-6 para a equipe do Flamengo. Trabalha Ernesto. Fábio Dias. Saiu o passe, mas houve a falta e vai pintar um cartão, hein? Mais um cartão amarelo para a equipe do Flamengo, cartão para o Rogério. E é o terceiro da equipe do Flamengo. Então a partir de agora, os jogadores aí que forem advertidos com o cartão amarelo vão ter que cumprir a exclusão por 2 minutos. Belíssimo chute do Mão. Segundo andar para o 7º gol da equipe do Cesulon de Londrina. 12-7. Olha o segundo andar do Mão. É o Mão que é o primeiro jogador na partida a fazer 3 gols. Camisa número 5 do Cesulon. Conhecido como mão de onça. Soltou um foguete sem defesa para o goleiro Christian da equipe do Flamengo. Tá aí o Mão. 12-7 para a equipe do Flamengo. Vamos entrar nos 5 minutos finais. Primeiro tempo do jogo. Trabalha. Jogo. Estamos na casa dos 5 minutos finais. Primeira etapa, Ernesto. Arma jogada, Mão. Tem o Max na ponta. Tentou a meia altura. A marcação do alemão aqui atrás. Rebote ofensivo para o Cesulon. Fábio Dias. Tem o Watson na ponta. Subiu. Chute quebrado pela falta. Ganhou 9 metros a equipe do Cesulon. Ele subiu e derrubou o Robson junto, né? 25-42, 13-7. Logo depois de Flamengo e Cesulon, você vai acompanhar Vasco e Olímpico na rodada dupla. Olha o Watson na ponta. Cortou para o Fábio Dias. Prepara o chute, Ernesto, segundo andar. Defesa do Christian, Vem contra-golpe a equipe do Flamengo. Sempre sai com velocidade. Olha o Renatinho, cortou da meia, largou na ponta. Passe mal feito e a falta fora do lance de bola. E vem aí o cartão amarelo, hein? Para o Watson na marcação em cima. A arbitragem marcou uma falta fora do lance, cartão amarelo. E o ataque desperdiçado pela equipe do Flamengo. Foi nessa jogada aí. No passe, deu a lei de vantagem, não foi concretizada a vantagem e o cartão amarelo para o jogador do Cesulon. O Watson atingiu sem bola o camisa 10 do Flamengo, o Renatinho. Tá aí o Mão, com 26 e 36 jogados nesse primeiro tempo do jogo. Vai recomeçar a posse de bola a equipe do Cesulon. Você vê a marcação aqui em cima no Fabião. Tá aí o Mão. Adson, Fábio Dias, Ernesto. Monta no meio. Subiu pro chute, tá com uma dificuldade para trabalhar ali no pivô. E o que prevalece são esses chutes de fora, realmente, do ataque da equipe de Londrina, hein, Decimone? Tá sendo um grande problema. Já que o Hortelã faz uma defesa, um 3-2-1 não é muito avançado, um 3-2-1 aí bem postado dentro da linha pontilhada. Há uma boa movimentação, o alemão está fazendo uma boa função lá atrás, porque ele dá cobertura para os 2 homens. E é o que o Hortelã deve estar falando com o Robson aí, para ele não precisar sair muito no Fábio. Então a equipe do Flamengo está dificultando muito o jogo para a equipe do Cesulon. Neste domingo, 7 da noite, tem campeonato argentino ao vivo e exclusivo aqui na ESPN Brasil. Independiente São Lourenço é o torneio apertura para você. Assinante deste domingo às 7 da noite. Passamos dos 27, primeiro tempo do jogo. Trabalha a Mão, houve a falta. 13-7 para a equipe do Flamengo. Tem a marcação do Renato aqui atrás. Recomeça na direita, Fábio Dias larga com Adson. Recomeça com Fábio Dias na meia, passa Ernesto em cima. Ameaçou, parou na marcação, Max na ponta, corta da ponta. Vem para meia, largou para o Mão. Vai fazer o bloqueio no pivô. Chamou o Fábio Dias, tentou o passe. Gol do Cesulon. Mão, é o 8º gol da equipe de Londrina. E o 4º gol do Mão.
Para quem está achando que o Flamengo está ganhando fácil, que é muito mais time, lembrando que no primeiro turno lá em Londrina, o Cesulon venceu o jogo por 3 gols de diferença, 21-18. Só que naquela oportunidade, o Flamengo teve um desfalque. O Gonçalo, que se sentiu mal, o argentino, não participou do jogo. Esse daí, número 5 da equipe do Flamengo. E esse equilíbrio de jogo vem nesse momento pelo fato da equipe do Cesulon ter também tirado aí empate, né, o Gonzalo do jogo, porque está sofrendo aquela marcação 5+1. A equipe do Flamengo ainda não conseguiu aí se reequilibrar na partida, né? Então a equipe do Cesulon está tentando aí diminuir a diferença. E aí o pênalti marcado nessa jogada do Renatinho e o cartão amarelo para o Fábio Dias. Nessa jogada em cima, vamos rever o lance. Você pode acompanhar na movimentação o chute final e o cartão amarelo para o Fábio. Tá aí o Gonçalo Vescovic, vai tomar posição para a cobrança dos 7 metros. 28-25, 13-8 para a equipe do Flamengo. Autorizado e o gol do Flamengo. Vai o 14º gol, 14-8 para a equipe do Flamengo. Interessante que na cobrança desse tiro, o Gonçalo não olhou para o gol, não olhou para o goleiro. Ele virou rapidamente, enganando. Interessante. Esse Gonçalo que, para o torcedor, né, o brasileiro que teve a oportunidade de acompanhar o Sul-Americano, teve a oportunidade de acompanhar o Pan-Americano, que a ESPN Brasil mostrou em São Bernardo na temporada passada. O torcedor brasileiro tem ele engasgado, né? Sorte para o torcedor do Flamengo e de tê-lo do seu lado, né? Esse Gonçalo Vescovic, em especial o goleiro Christian, os dois argentinos, né? Jogavam pelo Lujan da Argentina, fizeram a final do Sul-Americano, perderam para a equipe da Metodista, é verdade, o Sul-Americano do ano passado no Brasil, e o Pan-Americano desse ano, que a Argentina ficou com o título e que o Brasil acabou perdendo a oportunidade de confirmar o título. Venceram inclusive a seleção cubana, né? Que é a grande força, né, da América. E esse detalhe que o Cícero Melo acabou falando aí, é que no primeiro 7 metros ele ameaçou por 2 vezes, então ele retardou a sua cobrança, dificultando para o goleiro. Agora o goleiro estava esperando que ele fosse ameaçar novamente, então ele cobra de uma forma muito rápida e conseguiu aí vencer o goleiro. Ele é um excelente cobrador de 7 metros e também um excelente finalizador. Aí você vê o goleiro, o técnico Jean da equipe do Cesulon. Já com jogadores Flamengo e pedindo uma movimentação ofensiva. Olha o alemão, largou na ponta, tentou achar o espaço, saiu pro chute para fora, tá parada a jogada com a falta marcada. 29-39, 14-9 para a equipe do Flamengo. Posse de bola, trabalha em cima, Vescovic, larga alemão aqui na direita. Olha a bola com o Zadão, recomeça a garra, desperdiça a bola ofensiva, 10 segundos para acabar o primeiro tempo. 14-9 para a equipe do Flamengo. Vem contra-golpe, Cesulon trabalhou mão, mudou a direção, largou na meia. Olha o Fábio Dias, saiu pro chute, defesa do Christian. Com a falta marcada, estoura o tempo de 30 minutos. Vamos à cobrança de falta para acabar o primeiro tempo do jogo. 14-9 para a equipe do Flamengo. Tá aí o Fábio Dias para a cobrança de falta, para a gente terminar o primeiro tempo do jogo. Vai tomar posição a equipe do Cesulon de Londrina. 14-9 para a equipe do Flamengo. Vai cobrar a falta e terminar o primeiro tempo do jogo. Tomando posição, mão, sobe a barreira a equipe do Flamengo para evitar que tome o gol a equipe do Flamengo. Mão e a bola para fora. Final do primeiro tempo, 14 Flamengo, 9 para a equipe do Cesulon de Londrina. Vamos à quadra com o repórter Cícero Melo. Chegar aqui no Renato, camisa número 9 do Flamengo, fez 3 gols neste primeiro tempo. O Flamengo fazendo uma boa partida. O que você destaca nesse primeiro tempo da sua equipe? Eu acho que é a concentração nossa em relação ao jogo. A gente teve bom desenvolvimento, soubemos aplicar o que o Hortelã nos orientou a nível de ataque e defesa. A gente está conseguindo neutralizar o ataque deles, tá? Na maioria das bolas deles, na maioria mais forte deles, que é a bola tanto do Fábio como a bola do Mão. Quer dizer, a gente está deixando, é um estilo nosso, a gente está deixando o Mão jogar um pouco mais para fora, confiando no goleiro, e a gente está conseguindo desenvolver um bom ataque. Renato, o que mudou do primeiro jogo, primeiro turno, quando vocês perderam lá por 3 gols de diferença, para esse primeiro tempo de hoje? Acima de tudo, concentração, e ainda mais, no jogo de Londrina, lá em Londrina, nós perdemos o Felipe, que é um central, justamente naquele jogo. Então a gente estava adaptado para aquele tipo de jogo com o Felipe de centro. E agora a gente já tem mais maturidade com o time que está em quadra, e estamos conseguindo desenvolver bastante o jogo com essa equipe que está em quadra. Obrigado ao Renato, camisa número 9 do Flamengo, que vence esse primeiro tempo por 14-9. Cleidir.
Renato, um dos destaques da equipe do Flamengo, primeiro tempo, 14-9 para a equipe do Flamengo contra o Cesulon. Vamos sair para um rápido intervalo, voltamos já já. ESPN Brasil, informação é o nosso esporte. Então me diga, o senhor não vai se defender? Sim, seu juiz, mas minha boca tá seca, muito seca. Policial, traga um copo d'água para o rapaz. Água? Que miséria, excelência. Vossa Majestade quer champanhe? Não, mas um Red Bull seria perfeito. Então traga esse tal de Red Bull para o rapaz. Valeu, chefia. Pronto, vamos começar. Ei, réu, volte aqui. Red Bull te dá asas. Soulball dá acesso a qualquer internet grátis. Bem bolado esse troço. Ball tem multidiscador. Bem bolada essa geringonça. O software que sempre acha uma linha desocupada para você. Bem bolada essa parada, hein? Entendeu? Ele busca num clique todas as internets grátis do Brasil. Bem bolada essa bagaça. Quem tem Ball tem multidiscador. Esse troço é animal. Ball, a internet bem bolada. Bem bolada. Ai. Essa internet móvel, a gente pode usar em qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Tipo o quê? Viajando. Viajando. No trabalho. Trabalho. No sofá. Sério? Claro. Jogos, músicas, compras online, está tudo chegando. Chegando aqui no meu sofá? Sim. É extremamente móvel. Você está rezando para encontrar seu veículo ideal? Você está procurando em todos os lugares e não acha. Tem medo de fazer um mau negócio? Relaxe. Se o veículo que você procura existe, a gente encontra. O VEI é mais que um portal. É uma central de negócios e de serviços. Financiamento, consórcio, seguro, blindagem, despachante. Tudo. Não dirija antes de navegar. VEI. Todo veículo começa com VEI. Quem pratica esporte desde criança não tem tempo a perder com drogas. Uma iniciativa dos Correios, patrocinador oficial dos esportes aquáticos em apoio à luta contra as drogas. Governo Federal. Amigo assinante da ESPN Brasil, neste sábado, a partir das 9h30 da noite, você assiste mais uma edição do nosso Bola da Vez, que neste sábado vai receber um dos maiores vencedores do futebol brasileiro, não só como jogador, também como técnico e agora como coordenador técnico. Eu estou falando do José Macia, o Pepe, que vai estar conosco. Vamos contar muita história boa nesse sábado, né, Pepe? Sem dúvida, com o maior prazer. Então tá bom, você não pode perder 9h30 da noite deste sábado, com representação no domingo às 4 da tarde e também na próxima terça-feira à meia-noite, Bola da Vez, com Pepe. Nós estamos esperando você até lá. Campeonato Carioca Feminino de Basquete. Neste domingo, às 15h10 da manhã, abre o jogo e às 10 horas. Botafogo e Campos, ao vivo e exclusivo. Na ESPN Brasil. Assinante da ESPN Brasil, aqui no ginásio Tio Sam, em Niterói, no Rio de Janeiro. Você está acompanhando com a gente a sequência da Liga Nacional Masculina de Handebol dessa temporada 2. Estamos vivendo o intervalo de Flamengo e Cesulon de Londrina. O placar está 14-9 para a equipe do Flamengo. Esse é um resultado que vai dando um pouco mais de tranquilidade à equipe do Flamengo em busca da classificação à próxima fase. A equipe do Londrina tem a obrigação de vencer aqui hoje, fora de casa, é verdade, para continuar ainda sonhando com a sua classificação. Mas por enquanto vai dando Flamengo. Vamos ver a estatística do primeiro tempo do jogo, os números do scout da ESPN Brasil para 14-9 para a equipe do Flamengo. Confira aí.
Nós tivemos nesse primeiro tempo de jogo, nas defesas 6-4 para a equipe do Flamengo, nos bloqueios 2-1 para a equipe do Flamengo, nenhuma bola na trave de nenhum dos ataques na primeira etapa de jogo. Nós tivemos ainda nesse primeiro tempo, nos arremessos de fora, 3-1 para a equipe do Cesulon de Londrina. Nos 7 metros, a equipe do Flamengo teve 2 e acabou convertendo esses 2 7 metros o Gonçalo Viscovic. No total de arremessos, 23-20 para a equipe do Flamengo no primeiro tempo. Nós tivemos ainda nessa primeira etapa, nos cartões amarelos o Flamengo levou 3, o Londrinense levou 2 e uma exclusão da equipe do Flamengo. Nos contragolpes, 8-3 nos contra-ataques para a equipe do Flamengo, perfazendo um placar de 14-9 nesse primeiro tempo, abrindo esta vantagem de 5 gols, o que vai lhe dando pelo menos uma situação bem tranquila em busca da classificação e a confirmação de uma das vagas aos playoffs na próxima fase, não, Decimani? Exatamente, Cleide. E essa diferença do jogo aí de 5 gols a favor do Flamengo vem bem, né, de encontro àquilo que mostrou a estatística, a diferença dos contra-ataques. Porque o início do jogo muito ruim da equipe do Cesulon londrinense, onde obrigou o seu técnico a pedir o tempo logo no início para colocar os jogadores em quadra novamente, porque estavam realmente dispersos. Então isso aí foi suficiente para a equipe do Flamengo abrir essa vantagem no comecinho do jogo. Após aí a metade do primeiro tempo, a equipe do Londrinense fez a marcação individual no Gonçalo Viscovic. A equipe do Flamengo não conseguiu pelo menos abrir mais a vantagem, ainda que era de 5 gols. Conseguiu se manter o jogo equilibrado, mas ainda não foi o suficiente para a equipe do Londrinense tirar a diferença. Então, se a equipe londrinense quiser ir mudar o ritmo do jogo, não vai ser suficiente essa marcação. Vai ter que fazer alguma coisa a mais se quiser sair daqui com uma vitória. Bom, esse é o primeiro jogo da rodada dupla. Logo após Flamengo e Cesulon de Londrina, você vai acompanhar Vasco e Olímpico de Maringá. Também a segunda partida da rodada dupla desta tarde aqui na Liga Nacional Masculina de Handebol. Vamos sair para um rápido intervalo. Voltamos já já para o segundo tempo de Flamengo 14, Cesulon de Londrina 9. Não saia daí. ESPN Brasil, informação é nosso esporte. O país inteiro está descomplicando e discando 23. Valeu, pessoal. Só quem tá querendo complicar é o concorrente nacional. Dizendo que o interurbano deles é mais barato. É, só que o que eles não estão dizendo é que é só de madrugada e na hora do almoço, viu? Que feio. Esqueceram de dizer, A né? Interlig tem o menor preço nas ligações no horário que você mais precisa. De 9 ao meio-dia. De 14 às 21. O resto é madrugada, né, André? Hora extra. É, serão. Descomplique, Disque 23. O Banco Real tem o que você mais procura em internet banking: segurança. Você precisa de alguém que te dê segurança, senão você dança. O Banco Real trouxe os sistemas mais avançados do mundo para você ir ao banco por todos os meios, a qualquer hora, em qualquer lugar, com toda a segurança. Você precisa de alguém que te dê segurança. Estamos de volta, assinante da ESPN Brasil, ao ginásio Tio Sam, em Niterói, aqui no Rio de Janeiro. Você está acompanhando com a gente a Liga Nacional Masculina de Handebol dessa temporada 2000, fase de classificação. A equipe do Flamengo vai vencendo a equipe do Cesulon de Londrina por 14-9. Vamos ao reinício do jogo. Vamos ao segundo tempo. O rubro-negro ataca da nossa direita para a nossa esquerda nessa etapa complementar. A equipe de Londrina, que precisa de qualquer maneira vencer para continuar com possibilidades de classificação da nossa esquerda para a nossa direita. E vamos ver o que vem aí nesta meia hora final, nesta meia hora do segundo tempo do jogo, Decimone. A equipe do Londrinense continua com aquela marcação 5+1 em cima do Viscovic. O Hortelã deve ter montado alguma movimentação específica para essa marcação, né? Vamos ver o que ele vai fazer, mas a princípio é aumentar aí a distância do alemão com o Arlindo para ver mais espaço ali para o Renato trabalhar no pivô e conseguir aí a utilização daquele espaço vazio. Cleidir, chegar aqui no técnico da equipe do Cesulon Londrina, o Jean Carlos Ramírez, sabe o que você pediu para o seu time no intervalo para que a equipe possa tentar virar esse jogo? O que aconteceu foi que a gente começou muito precipitado, erramos vários fundamentos, aí foi onde que eles abriram esses gols. Foi bolas que nós entregamos. Agora, nos minutos finais do primeiro tempo, a gente conseguiu acertar a defesa, né? Nós vamos manter essa mesma defesa e pedir mais calma, mais cautela, mais disciplina tática. Eu acho que o jogo está muito fechado nos 3 armadores nossos, nós temos que trabalhar um pouco mais com os pontos. Aí eu acho que a gente tem condição de buscar ainda. Qual é o jogador do Flamengo que hoje está merecendo uma marcação especial? O Gonçalo, né, vem muito bem hoje na partida. Lá em Londrina ele jogou também, não foi o Felipe que não jogou em Londrina. Mas a gente conseguiu acertar melhor a defesa. Nós estamos sem o nosso armador central, Cláudio, que é um grande marcador e que está fora. Então isso aí está dificultando um pouco a nossa defesa. Portanto, o Jean, e é engraçado, né, como o jogo é concentração o tempo todo, né? Estava voltando o time do Flamengo aqui
E esse argentino Gonçalo Viscovic, que se referiu até o Jean, que tem sofrido uma marcação individual, o Adson tem buscado o Viscovic, Gonçalo Viscovic. Já no ataque, ele é uma concentração o tempo todo, né? Ele voltou aqui saiu para o intervalo, voltou para o segundo tempo do jogo. Parece que esse daí, ó, parece que ele está assim, fora de qualquer outra coisa que não esteja acontecendo dentro da quadra de jogo. Esse daí, ó, número 5. Ele está concentrado o tempo todo, ele não consegue desviar o olhar, desviar a atenção, desviar o semblante, um sorriso, ele não consegue se desconcentrar um instante sequer da partida, né? E só complementando, Cleiton, que você está acabando de dizer, pela seleção argentina aqui no Pan-Americano que foi realizado em São Bernardo, era o único jogador da seleção argentina que não tem aquela característica, né, que todo mundo fala do argentino de brigar. Ele fica o tempo inteiro, não importava o resultado da partida naquele campeonato, sempre concentrado. Primeiro gol do segundo tempo é do Cesulon. Max chega ao 10º gol, 14-10, cai para 4 gols a vantagem da equipe do Flamengo. E enquanto nós falávamos aí da concentração do Gonçalo, o número 15, o pé da equipe do Cesulon, acabou sendo excluído por 2 minutos. Com um jogador a menos, a equipe do Cesulon. Vamos atingir 2 minutos jogados desta etapa complementar de jogo. Trabalha a posse de bola, a equipe do Cesulon vem no contragolpe. Fábio Dias tentou embaixo, um pé bola. Ganhou 9 metros a equipe do Cesulon, tá aí o Adson, que foi o responsável pela marcação do Viscovic no primeiro tempo de jogo. Com 2:17 jogados, etapa complementar. 14-10. Trabalha Fábio Dias. Mão. Vai nessa jogada com o Max. Sai da ponta, corta para meia. Fábio Dias. Fez a passagem, mão. Fábio Dias. Gol do Cesulon de Londrina. Fábio Dias. É o 11º gol. Tá 2-0 o segundo tempo, hein? 14-11. Chegou a equipe de Londrina. O que é concentração. O time começou desconcentrado. Primeiro tempo de jogo. O Flamengo abriu a vantagem a que se referiu o Jean. E voltou bem melhor nesse segundo tempo a equipe do Cesulon. Esse time do Cesulon, que na última quinta-feira, jogando aqui mesmo no Tio Sam contra o Vasco, deu muito trabalho para a equipe Cruz Maltina. Acabou perdendo o jogo apenas por 4 gols de diferença. 27-23. Chegar aqui no Hortelã, para saber, esse início de segundo tempo não foi bom para o Flamengo, né? O que você está pedindo para os seus jogadores? O que aconteceu com o time? Cai. Esse time gosta de fazer essas coisas. Começa o segundo tempo, eles dão uma segurada. Parece que o jogo fica emocionante. 6 gols de diferença. Já baixou para 3. Você tá pedindo o quê? Dá uma segurada, né? Cabeça. Um pouquinho de cabeça não faz mal para ninguém. Tá aí o Hortelã, técnico da seleção brasileira. Técnico da equipe do Vasco da Gama. Aliás, esse é um dos, entre tantos que vieram de São Paulo, técnico da equipe do Flamengo, perdão. Entre os que vieram de São Paulo para encarar a equipe do Vasco da Gama, né? O Vasco da Gama, que reinava absoluto aqui. O Flamengo montou um timaço. Montou realmente um super time. A equipe do Flamengo para fazer frente à equipe do Vasco da Gama. E o Hortelã é um desses, depois de muito tempo, né, muitos anos até, de comissão técnica do Pinheiros, juntamente com Washington Nunes, técnico da seleção brasileira, e que acabou aceitando essa empreitada particular, né? E parece que o clima, os ares aqui do Rio de Janeiro, acabaram fazendo bem, né? Para, não só para o Hortelã, mas para a família, né? Veio para cá e já está encomendando aí uma criança, não sei se é um menino ou menina, não sei ainda. Mas diz que ele está com um tempo um pouco mais tranquilo aqui, né? No Rio de Janeiro, né? E deve estar consolidando aquela história. Diz que em São Paulo o povo só trabalha, né? Diz que lá não estava dando muito tempo. Aqui está dando tempo até para a família e tal. O Sérgio Hortelã, que tem 36 anos de idade. Ele chegou em julho aqui ao Rio de Janeiro, como você disse. Ele foi técnico do Pinheiros de São Paulo. Técnico também. Ele é o técnico da seleção brasileira masculina de handball. A esposa Gui diz que está feliz da vida aqui com o Rio de Janeiro. Aí grávida esperando uma criança, né? Estamos chegando a 4 segundo tempo, 15-11 para a equipe do Flamengo. Trabalha a posse de bola a equipe do Cesulon. Fábio Dias. E o gol do Cesulon. Fabião é o 12º gol, 15-12. Chegou de vez a equipe de Londrina. E agora, pela primeira vez, a equipe do Cesulon londrinense conseguiu fazer uma boa movimentação de bola. Acabou sendo feita a entrada no segundo pivô. O Fábio soltou a bola para o Ernesto, acabou sobrando o pivô. Então agora uma bela movimentação que originou aí o 12º gol da equipe do londrinense.
15-12 para a equipe do Flamengo. Trabalha a posse de bola, vem aqui na esquerda da equipe do Flamengo. E o Renatinho acabou desperdiçando, vai voltando aí, ex-jogador da equipe do Pinheiros. Renatinho que se recuperou no ano passado, né, de uma contusão. Voltou, havia uma expectativa em relação ao retorno do Renatinho, voltou e voltou bem, né? Voltou muito bem. Olha o mão, falta nele, falta do Garra. Passamos dos 5 segundos tempo do jogo, 15-12 para a equipe do Flamengo. Logo depois de Flamengo e Cesulon, tem Vasco e Olímpico. Segunda partida da rodada dupla nesta tarde na Liga Nacional Masculina. Olha o Ernesto, chute para fora, mas houve a falta em cima do Renato, do pivô. Você que vai acompanhar neste domingo, 8 da noite, Copa do Mundo de Hipismo, etapa de Helsinki, na Finlândia, exclusivo para você, assinante da ESPN Brasil. Deste domingo, 8 da noite. E do jeito que a gente viu no replay do lance ali, ele cair, olha, ele só não torceu o joelho de uma forma mais forte. Aí a gente tem o replay do lance, ó. Ó, ele cai ali. É uma cena que se é um jogador um pouquinho mais fraco, porque ele é um jogador muito forte, o Ernesto teria torcido o joelho aí de uma forma bem mais séria. O Ernesto que é do seu tempo de jogador. Tá aí o Menta, jogador da equipe do Vasco da Gama. Ali atrás está o China. São jogadores da equipe do Vasco da Gama fazendo o trabalho de aquecimento para o jogo contra o Olímpico de Maringá. Tá aí o Ernesto Xuxa que já vai voltando para o jogo. Ele é do seu tempo de jogador, né, Decimar? É, um pouquinho mais novo, mas a gente chegou a atuar juntos, sim. É isso que eu ia perguntar, né? Se os jogadores, eles ficam jogando até mais velhos ou se foi você que parou muito cedo, né? Mas já está explicado, já está esclarecido. Há essa diferença de idade. Coisa assim de uns 7, 8 anos de diferença. Estamos atingindo 6 do segundo tempo de jogo. 15-12. Viscovic deu sorte aqui agora, Christian. A bola bateu no poste. Recomeça a equipe do Flamengo, sai jogando o argentino. Olha o Renatinho, contra-golpe, cortou para o meio, enfrentou a marcação do Adson. Era a bola para o passe. Olha o contra-golpe, interceptou aqui atrás. Recupera a posse de bola para o Flamengo. O Robson sofre a falta. Traz para a jogada. Marca a falta o Nogueira. O Robson queria uma advertência para o jogador do Cesulon. Sai o alemão. Recomeça a equipe do Flamengo, trabalha a garra. Com 6 e 17 jogados, etapa complementar 15-12, Renatinho. Larga a bola na ponta, recomeça aqui na esquerda, alemão. Se quiser ter um Gonçalo um pouco mais afundado, hein? Tirou o Gonçalo da armação central, tirou aqui da meia esquerda o Hortelã, para ver se aproveita um pouquinho mais o argentino. Ele acabou botando o Gonçalo na ponta, o Renatinho vem armar o jogo e a equipe fica novamente com uma formação completa. Aí, ó, deu resultado. Chega ao 16º gol. Essa que é, na verdade, a posição de origem, né, do próprio Gonçalo Viscovic. E que o Hortelã, inteligentemente, pela qualidade que tem esse jogador argentino, o tem utilizado aqui pela meia esquerda. E às vezes na armação central em cima. É o Gonçalo que já assume a artilharia do jogo ao lado do Mão, da equipe do Cesulon. Cada um com 4 gols. Trabalha a posse de bola a equipe do Londrinense, Mão. Tentou o passe no pivô, Fabião. Recomeça aqui atrás, Fábio Dias. Mão. Chute para a defesa do Christian. A bola saiu. Meteu o pé para fora. Ali da quadra, o Adson. O jogo é parado no tempo de arbitragem para receber atendimento aqui atrás do Rogério. Me parece mais uma vez aí a torção do joelho, hein? Ele já, ou batida no joelho, mas ele teve aí uma lesão no joelho. Olha lá na mudança de direção, movimentação. E acabou se sentindo. Como já teve uma contusão, né? Há sempre uma preocupação com o jogador da equipe do Flamengo. Você que vai acompanhar no Linha de Passe Mesa Redonda desta semana, os analistas da ESPN Brasil discutindo a primeira convocação do técnico Emerson Leão para o jogo da seleção brasileira contra a Colômbia. Além de mais uma rodada da Copa João Avelange, nesta segunda, 8h30 da noite, ao vivo, aqui na ESPN Brasil. Tá aí o Hortelã se movimentando. Esse daí é o alemão. Parece que tá tudo legal com o Rogério, mas vai pedir ali um tempo de descanso, uma troca no banco. Esse daí é o Giancarlo, técnico da equipe do Cesulon de Londrina. 7h22 jogados, etapa complementar. Vamos ao reinício de partida, 16-12 para a equipe do Flamengo. 4 gols de vantagem. Trabalha na direita a equipe do Flamengo. Garra mais em cima, Renatinho. Alemão.
Renatinho, e a situação é a mesma, né? Onde o Gonçalo vai, o Adson vai atrás, né? O Adson que estava marcando o Gonçalo na meia esquerda, ele volta marcando da ponta para meia. Olha a passagem, bom corte. Garra, gol do Flamengo. A importância do Gonçalo Viscovic puxar a marcação para lá e uma assistência maravilhosa para o Garra. E uma belíssima jogada da equipe do Flamengo, né? Mais uma vez o Gonçalo acabou participando do jogo. Ele foi feito um cruzamento do armador central para o ponta. Aí o Gonçalo fez o cruzamento de novo com o Arlindo, que acabou aí originando aí o 17º gol da equipe do Flamengo. O Arlindo Garra também chega aos 4 gols no jogo. Este sábado, 6 da tarde, direto de Jundiaí, tem basquete feminino para você. O Campeonato Paulista, Jundiaí e Americana ao vivo. Para você, assinante. Vem escanteio a equipe do Cesulon na marcação do alemão aqui atrás nesse arremesso. Tá aí o Christian. É engraçado como o Christian, ele tem uma experiência, né, naquilo que se chama popularmente de catimbar, não é? O retardar o jogo. Ele, por exemplo, quando o time está perdendo, tem pressa, ele vai lá, levanta a rede de proteção do fundo, tira a bola. Aí quando o time está ganhando e ele quer tranquilizar um pouquinho o jogo, ele faz de conta que não viu a bola, não está aqui a bola. Se quiser, vai buscar, né? Trabalha a equipe do Cesulon. Olha o Fábio. Gol! O Cesulon de Londrina. Aos 8h55 é o 13º gol. 17-13, Fábio Dias. E agora um bloqueio muito bem feito, sem a bola, do jogador que entrou no segundo pivô. O Fábio ocupou muito bem esse espaço. Também fez uma mudança de direção sem bola. Entrou em alta velocidade. Conseguiu fazer o 13º gol. O jogo fica equilibrado, só que o problema da equipe do londrinense é que eles vão ter que fazer uma defesa mais de risco se quiser sair daqui com a vitória. Trabalha Renatinho, vem com o alemão na ponta, faz o bloqueio, o pivô Renato. Renatinho, Garra, larga na direita. Aí começa a jogada, Renatinho. Alemão, tem um Viscovic na ponta, alemão, uma rosqueta e o gol do Flamengo. É o 18º gol, jogada linda do alemão. Reveja aí, ó. Matou o goleiro Márcio. 18-13 para a equipe do Flamengo. E mostrando muito recurso, né? Às vezes a gente fala aquele jogador mais, né, com porte físico mais avantajado, grandão, não tem muito recurso técnico. O alemão aí mostrou agora que conseguiu aí fazer uma bela mudança de direção e fez aí um belíssimo gol. Segundo gol dele na partida. Fala aquele jogador duro, né? E ele que atua normalmente como pivô, né? Até na seleção brasileira também já foi convocado aí algumas vezes como pivô. Em função daquela contusão do Felipe, está atuando na armação e está dando conta do recado. Bom, a bola foi levada ali para receber uma toalha, né? Para ser secada a bola em função do forte calor, né? Ou da umidade, né? A bola, pelo excesso de cola, o calor acaba deixando a bola um pouco escorregadia. Passamos dos 10 do segundo tempo de jogo, 18-13 para a equipe do Flamengo. A invasão de área do ataque da equipe do Cesulon. Trabalha a posse de bola a equipe do Flamengo. Vai ser jogando aqui atrás o Renatinho. Trabalha a posse de bola, vem na armação de jogada. Recomeça em cima, Renatinho. Fez a passagem. Bola na ponta. Viscovic tentou pelo meio. Renato. E a bola ficou aqui atrás nas mãos. O goleiro Márcio da equipe do Cesulon. Recomeça a equipe de Londrina. Saída do jogo. Vamos ver em cima. Mão, larga essa bola na ponta. Movimentação, chute. E a falta marcada no acompanhamento de jogada do Zadão. Se o Flamengo tem o desfalque do Felipe, a equipe do Cesulon também tem um desfalque. O Cláudio, que é armador central, ele é da Seleção Brasileira Júnior, está com uma distensão na panturrilha. Fez 36 gols nesse campeonato, o Cláudio. A gente viu ali o pessoal do Olímpico de Maringá fazendo o treinamento. A gente viu ali o seu Valmir Facina. O Facina é do seu tempo que jogava, né? É, o Facina é do meu tempo. Ele é um pouquinho mais velho que eu. E ele tá jogando, não vou falar que ele é teimoso, porque o Facina é um excelente goleiro. Já realmente teve aí uma época onde realmente atuava melhor. Hoje em dia ele ainda continua ainda passando toda a sua experiência. É um jogador muito experiente. É, esse daí que apareceu. É esse daí é o Facina. O outro goleiro e esse daí é o Facina.
Facina tá ali na teimosia com o Checha, é isso? Não, ele é bem... Ele é mais velho que o Checha? Mais velho que o Checha também. É por isso que o Checha falou, passa um recado lá pro Facina, fala que eu já parei e tal, ele tá continuando. Mas tá aí dando a sua contribuição, a sua colaboração, né? Grande goleiro que é o Facina, né? É verdade. Mais um gol da equipe do Londrinense. Estamos com 12, 13 jogados, 18-14. Tá aí o Leomir, técnico da equipe do Vasco da Gama. Tá ali conversando com seu assistente e, é claro, preparando já a equipe do Vasco que vai jogar contra o Olímpico. Tá aí o Christian, como ele conversa, né? Ali conversando com a arbitragem, reclamando com o Nogueira e falando o tempo todo. Esse é o Christian que nós conhecemos. Esse é o Christian. Até agora ele estava muito tranquilo na partida. Agora o jogo continua equilibrado. Só que isso daí realmente não é bom para a equipe do Cesulon. Para a equipe do Flamengo, sim. Eles estão conseguindo aí com uma boa movimentação no seu ataque. Ora fazer gol da ponta. O alemão está entrando muito bem no jogo. Então a equipe do Flamengo está conseguindo manter o jogo equilibrado. Que para ele, né, pro Flamengo, isso é o suficiente. 19-14 para a equipe do Flamengo. Etapa complementar. Vamos atingir 13 do segundo tempo. Falta do Renato em cima. Falta no Xuxa. Recomeça. Subiu o segundo andar, o chute para fora. Subiu bem, mas acabou mirando errado. E a bola se perdeu. Você que vai acompanhar neste domingo, 7 da noite, Campeonato Argentino, tem Independiente São Lourenço ao vivo e exclusivo pelo torneio Apertura aqui na ESPN Brasil. E vem aí, a partir da próxima terça-feira, o Pan-Americano Feminino de Handebol. Direto Aracaju, Sergipe, seleção brasileira. Vem uma seleção reformulada, mudada, em relação à seleção que esteve na Olimpíada em Sydney. Várias são as atletas que estiveram em Sydney que não estarão nesse Pan-Americano. E o técnico de Genal vem aí com uma seleção com algumas modificações. Você vai acompanhar tudo aqui na ESPN Brasil. Aliás, Aracaju, que é a sede da Confederação, tá lá o Manuel... terra também do técnico da seleção brasileira, o Genal. Está vivendo aí nesses dias todos o clima intenso do Pan-Americano, que a ESPN Brasil vai mostrar para você. Fabião sofre a falta do alemão. Passamos dos 14, segundo tempo do jogo. 19-14 para a equipe do Flamengo. Fabião larga a bola para o Xuxa, recomeça aqui na direita, Adson. Fábio Dias chamou mão, vem de trás, avança a marcação a equipe do Flamengo. Fábio Dias, Fabião cortou no meio, ameaçou, o chute nas mãos do Christian, falta marcada. Falta para a equipe do Cesulon de Londrina. Eu conversava antes do jogo com o pessoal do Cesulon e eles diziam que a decisão para o Cesulon era hoje. Esse jogo contra o Flamengo, para ver se conseguia passar para a próxima fase. É hoje ou hoje, né? O pessoal lá de Londrina, né? E é engraçado, né? Aquele negócio de concentração que a gente falava no começo do segundo tempo do jogo, foi aquele começo de partida, onde até o Jean Carlos acabou parando o jogo, pedindo o tempo para a equipe de Londrina. E ele dizia depois para o Cícero Melo que realmente a sua equipe começou um pouquinho desconcentrada e tal. São esses 4 gols que a equipe de Londrina não conseguiu tirar até agora. Vai a 20 a equipe do Flamengo, 5 agora. E a equipe do Flamengo está conseguindo, né, ocupar muito bem aí esse espaço deixado pela marcação que sofre o Viscovic individual. Então, num jogo ali de 5 contra 5, o Flamengo está conseguindo ter essa superioridade e está mantendo o jogo equilibrado, que é o que importa para a equipe do Flamengo. Está ficando com a bola no ataque, que é muito bom, e está aí mantendo o jogo sempre com 5 ou 4 gols de vantagem. Passamos da metade do segundo tempo do jogo. Tá aí o tempo para você, 15-26 jogados. Posse de bola para a equipe do Cesulon. Mão. Recolheu, vai para dentro, passe na ponta. Max tentou a largadinha mal. Belíssima leitura do Christian. Christian é um goleiro de mais de 2 de altura, né? Se largar ali em cima é um problema, né? Tem 1,97, né? Quase 2 de altura. Pro tamanho do Max, mesmo com a impulsão, né? Talvez uma rosqueta fosse melhor, né? Ele optou realmente pelo lance errado, né? E agora a equipe do Cesulon faz uma marcação de 4+2, vai ser marcado individual o Arlindo e o Viscovic. É uma defesa completamente de risco, né? Vai sobrar mais espaço ainda para o Flamengo utilizar, mas eles não têm outra opção. Passamos do 16 segundo tempo, daqui a pouquinho tem Vasco e Olímpico do Maringá. Olha o giro do Fabião. Falta aqui atrás do Garra, tá aí o Hortelã, técnico da equipe do Flamengo. A tabela para o Cesulon, Londrina, não é ruim. Se eles passarem hoje pelo Flamengo,
ficam numa boa situação, porque pega depois o Maringá, que é 7º colocado, o Guarulhos, que é o 8º, e na última rodada o Pinheiros, que é o 3º colocado. Eles acham que se vencer esse jogo, tem boa chance de classificação para a próxima fase. E vem aí uma exclusão para o jogador Robson da equipe do Flamengo. É a segunda dele, hein? Do Robson. A partir da próxima tá fora. É um problema que a equipe do Flamengo vai ter que solucionar aí. 20-15 para a equipe do Flamengo. Trabalha a posse de bola a equipe do Cesulon. Fábio Dias, Adson Fábio Dias. Segundo andar. Gol do Cesulon de Londrina. Bem, o Fábio Dias. Belíssimo segundo andar, 20-16. O Fábio Dias que assume também a artilharia do jogo, com 4 gols ao lado do Mão e do Gonçalo, além do Arlindo Garra. Neste domingo tem rodada dupla do Carioca de Basquete para você, assinante da ESPN Brasil. 15 para as 10 da manhã tem o torneio feminino, tem Botafogo, tem Campos. E logo depois, pelo torneio masculino, Botafogo e América. Jogos ao vivo, direto do ginásio do Botafogo. E exclusivo para você, assinante, a partir de 15 para as 10 da manhã deste domingo. Vai tomar posição a equipe do Flamengo, vai sair jogando no 9 metros. Olha o Gonçalo. Passe no pivô. Girou, esparramou ali o alemão, mas marcada a falta. É uma reclamação generalizada do banco do Flamengo, né? É, o Max aí, número 4, depois, ó, na sequência do lance aí, ó, ele dá um tapa ali no alemão sem a menor necessidade, né? A arbitragem poderia ir pro Miro aí. Mas agora acabou precipitando a bola, o arremesso, a equipe do Flamengo, mas foi falta no alemão sem a posse de bola. Aí o total dos arremessos, 38-36 para a equipe de Londrina. E consegue esse belíssimo chute de fora. Na subida ali do jogador Mão de Onça, mas a movimentação do Christian. Aqui atrás a bola acabou saindo. Precipitação, né, de ambos os lados. Primeiro da equipe do Flamengo lá que forçou o passe no alemão e agora aqui do Mão de Onça. Então é um momento onde o jogo chega e vai chegando próximo aí ao seu final. O jogador tem que ter calma, não para precipitar o arremesso, não. 20-16, 18-30 jogados. Segundo tempo de jogo. Tem posse de bola a equipe do Flamengo. Renatinho movimenta na direita. Girou, chute. Não saiu, não, é posse de bola para a equipe do Cesulon. Faz a movimentação, Fábio Dias. Passou a pedir o Max, foi pedido mandada. Fábio Dias outra vez, girou. Gol do Cesulon de Londrina. 20-17, cai para 3 gols a vantagem. Vamos entrar no minuto final de jogo, 18-53 jogados. Etapa complementar, nos 10 minutos finais de jogo. E o Fábio Dias passa a ser o artilheiro isolado do jogo com 5 gols. Esse camisa número 3 da equipe de Londrina. Falta muito tempo ainda. Vai ter que ter uma sequência de jogo a equipe do Flamengo, né, para conseguir segurar. É, o jogo está completamente indefinido e essa exclusão aí para a equipe do Flamengo vai ser o maior problema que o Hortelã vai ter que solucionar, né? Sempre que o jogo, que a sua equipe tiver um jogador a menos, a equipe do Cesulon londrinense faz uma marcação de 2 jogadores individuais. Está dando muita dificuldade para a equipe do Flamengo atuar no seu ataque. O jogador Zadão vai voltar para a cobrança do 9 metros lá na direita. Uma reclamação generalizada dos jogadores de Londrina. Garra recomeça com o Renatinho, larga a bola aqui na esquerda. Olha o Garra, enfrentou a marcação, falta e 2 minutos no Fabião. O gancho em cima, vem a exclusão, a equipe do Cesulon fica com um jogador, vai ficar daqui a pouquinho com o jogador a menos, já fica, né, porque o Renato já voltou para a quadra. Aí na câmera invertida você pode rever a falta que sofreu o jogador Garra da equipe do Flamengo. Tempo de arbitragem 18-27 para atendimento ao Garra, 20-17 para a equipe do Flamengo. Você que vai acompanhar neste sábado, 6 da tarde, Jundiaí Americana, basquete feminino, para você assinante da ESPN Brasil. Estamos revendo aí a jogada. O Garra faz a movimentação na mudança de direção. Vai em cima o Fabião. Não conseguiu parar no primeiro momento, foi obrigado a dar um gancho ali no braço do arremesso do jogador da equipe do Flamengo. Chegar aqui no Sérgio Hortelã, o jogo começa a ter as exclusões. Quem aproveitar melhor a vantagem que tiver aumentando, vai levar, pode decidir o jogo, né? Eles têm muito mais vontade do que a gente imagina. Sempre é um jogo muito perigoso em relação a isso. Quem aproveitar melhor a vantagem das exclusões vai ganhar o jogo. O árbitro às vezes ele pune, mas você não sabe como é que ele pune. Você não sabe como ele pune. Aí vibrando o Hortelã no 21º gol da equipe do Flamengo. Você viu as defesas ali, 13-10 para a equipe do Flamengo, 21-17 para a equipe do Flamengo. Vamos atingir 20
do segundo tempo do jogo. Vamos entrar na casa dos 10 minutos finais. Flamengo vai vencendo, vai ficando uma situação um pouco mais tranquila. Vai consolidando a sua busca, a classificação. Ficando uma situação um pouco mais sólida. Falta no Xuxa, falta do Renato. Atingimos 20 do segundo tempo. 21-17 Flamengo. Bola de ponta, Adson. Recomeça Fábio Dias. Cortou para dentro, girou. Chute na marcação aqui atrás do Christian. Recomeça a posse de bola aqui atrás. Renatinho tranquiliza. Vai estar jogando na sua defesa. Você que vai acompanhar no Linha de Passe dessa semana. Os analistas da ESPN Brasil discutindo a primeira convocação do técnico Emerson Leão da seleção brasileira para o jogo contra a Colômbia. Além de mais uma rodada na Copa João Avelange. Linha de Passe, mesa redonda. Segunda, 8h30 da noite ao vivo. Aí o Renatinho vai a 22, a equipe do Flamengo. Volta a vantagem. E vai transformando a sua vantagem de ter um jogador a mais na quadra em número de gols. Primeiro foi a vez da equipe do Cesulon londrinense se aproveitar da exclusão e conseguiu diminuir a diferença para 3 gols. Agora a vez do Flamengo também está se aproveitando muito bem. Aliás, pela primeira vez a gente vê as equipes com um jogador a mais realmente se aproveitar, né, Cleide, do fato de ter um jogador a mais. E o Flamengo retoma a vantagem do primeiro tempo. O Flamengo saiu vencendo no primeiro tempo com 5 gols de diferença, 14-9. E agora coloca novamente 5 gols com esse 22-17. O time de Londrina recomeçar tudo outra vez. 21-9 jogados, etapa complementar de jogo. Logo depois tem Vasco e Olímpico do Maringá. Vasco e Olímpico de Maringá. Saber aqui do Jean Carlos, Acledir, qual é a tática agora para esses últimos minutos? O que você está pedindo para o seu time nesses últimos minutos para tentar virar ainda a partida? Acerta a marcação, baixa o placar e levam 2 minutos sem necessidade. Então tá muito tenso, tá muito apreensivo. Tem que tentar acalmar e por várias vezes a gente abaixou o placar, mas ainda ele não tem cabeça para segurar isso. Dá para virar ainda? Vamos tentar, tem muito tempo ainda. Verdade, tem muito tempo do jogo. Roubada a bola, mas com falta do Renato. 22-17 para a equipe do Flamengo. Vai recomeçar a posse de bola a equipe do Cesulon de Londrina. Xuxa, mão, Xuxa. E faz tempo que o mão não consegue. Volta a ter time completo a equipe do Cesulon. Olha a roubada do Renato. Boa saída em contragolpe. Garra. Conseguiu pegar aqui atrás o Márcio na defesa no gol da equipe do Cesulon. Eu diria que faz tempo que o mão não consegue subir ali na meia esquerda ainda, Simone. Acabou tendo mais espaço para o Fábio atuar desse lado, já que ele acabou aí fazendo 5 gols, esses 3 nos últimos lances. E o mão está sendo um pouquinho marcado com um pouquinho mais de pressão. Então realmente o jogo ficou mais para o Fábio, que acabou dando conta do recado. Trabalha Renatinho. Liga na meia direita, movimentação do Zadão. Passe no pivô, Renato. Tentou arremesso por trás. O Fabião já tem uma exclusão, né? Tentou ali com o corpo impedir de qualquer maneira o jogador Renato. O mão de onça que foi artilheiro do primeiro tempo, fazendo 4 gols. A marcação, como já disse, de Simone é tão forte sobre ele que ele não conseguiu fazer nenhum gol nesse segundo tempo. Pois é. Figura apagadíssima o mão de onça para essa etapa complementar. 22-22, segundo tempo. 22-17 para a equipe do Flamengo. Você vê ele no detalhe o mão. É que não houve aquela exigência que a Rita Orsi, técnica de Jundiaí, questionou. E demais o Lima lá em Jundiaí, daquele detalhe de ter que começar obrigatoriamente com uma bola nova, né, Simone? Eu acho que isso aí é fundamental, porque nos campeonatos internacionais, pelo menos em todos os campeonatos internacionais de seleções e clubes que nós temos aí presenciado, sempre o jogo é iniciado com uma bola nova. Então acho que aqui também deveria ter sido feito da mesma forma. Esse gol do Renato, acho que foi o gol mais comemorado aqui do Flamengo. É um gol que deixa o Flamengo com 6 gols de vantagem e foi um gol realmente muito comemorado. Bom, Jean Carlos para o jogo, pede tempo o técnico do Cesulon, 22-43, etapa complementar. 23-17 para a equipe do Flamengo, vamos ao técnico de Londrina. Sabe, euforia só não ganha jogo. Outro passe errado aqui agora, fundamento uma bola dessa, aí vem e leva o gol. Agora o que está faltando? Os caras estão fazendo o quê? Que estão só tentando infiltração e ciscando na frente, estão deixando, aí está flutuando. Para que se o cara não vai bater? Para que se ele não tem condição de arremesso de fora, aquele atacante? Aí sobra o quê? Sobra o pivô embaixo. Então tem que conversar mais nessas trocas. Tem que falar. Tá entendendo? Vamos acertar, moça. Agora, ó, presta atenção. Vamos apertar essa marcação aqui do mesmo jeito, mais básico. Mas só que braço, perna, o tempo inteiro. Vamos roubar essa bola. Já. Escuta aqui, ó. Vocês
sabe o que tá acontecendo? Olha aqui, ó. Vocês estão marcando, estão dando bote. Aí tá se fudendo, tá querendo superioridade, porra. Marca mais suave. Perna. Vamos. Tentando colocar o time de qualquer maneira no jogo, né? Aí você tem a imagem resgatada daquele golaço do Renato, da equipe do Flamengo, 23º gol, 23-17. E aí os bloqueios, 3 do Flamengo e 1 do Cesulon de Londrina. A equipe do Cesulon londrinense, que quando faz aquela marcação muito avançada, ora marcando o Viscovic individual, ora marcando também o Arlindo Garra, abre muito espaço. A equipe do Flamengo está bem coordenada, está observando muito bem esses espaços abertos e consegue aí manter-se à frente, ora 5 gols, ora 6 gols. Aparece o Mão na mudança de direção, na movimentação ofensiva. Consegue aparecer nesse segundo tempo do jogo. Até que enfim, somente agora, aos 23-17 do segundo tempo do jogo. Agora ele entrou como segundo pivô, ele não ficou lá na frente parado para tentar finalizar de fora. Conseguiu receber essa bola na infiltração e fez o 18º gol da sua equipe. E apesar do Flamengo estar vencendo, os 2 artilheiros do jogo são da equipe do Cesulon. O Mão e o Fábio Dias, cada um com 5 gols. Trabalha Renatinho. Marca aqui na esquerda a movimentação do Max. E o gol do Flamengo. Girando bem em cima, Rogério. É o 24º gol do Flamengo, 24-18 com 23-48 da etapa complementar de jogo. E em cima disso que o Cícero acabou de falar, a importância de você ter aí, agora o Fábio faz aí o 19º gol da equipe do Cesulon londrinense. A importância da equipe do Flamengo, de vários jogadores estarem marcando gols, é que a equipe está usando muito bem ambos os lados da quadra. Então por isso que o Flamengo não deixa que a equipe do londrinense diminua a diferença do jogo. 24-19 Flamengo. Trabalho alemão, vem com o Renatinho. Aqui na esquerda tem o Rogério. E começa Renatinho. Larga lá na direita. Zadão, olha o alemão. Largou para o Renatinho. Na ponta, Zadão. Gol do Flamengo. Vai a 25. Coloca 6 de vantagem, 25-19. Tá aí na câmera invertida a movimentação. Com liberdade e tranquilidade, o Zadão na ponta direita. Vai se entregando no jogo a equipe de Londrina. Não consegue sustentar a equipe do Flamengo. Estamos caminhando para 25. Vamos entrar na casa dos 5 minutos finais. Max trabalha na ponta canhota. Tenta fazer a movimentação e o gol da equipe do Cesulon. 25-20, 2 minutos no Zadão. A arbitragem observou a lei da vantagem, mas entendeu que houve imprudência ali do jogador da equipe do Flamengo. Tá aí o número 11 que vai sair para cumprir 2 minutos de exclusão, faltando 5 minutos, 5 gols. Vamos ver se consegue se aproveitar. Aí a imagem resgatada. Como vai o número 11 do Flamengo no jogador Max. Não impediu. Esse é um prejuízo que pode ser contabilizado, né? Além de ter tomado o gol e ainda fica com um jogador a menos o Flamengo. Exatamente. Vai ser o grande problema da equipe do Flamengo. Sempre que tem um jogador a menos, a equipe do Cesulon conseguiu diminuir muito a diferença, né? Então vamos ver agora como o Fortelan vai armar a sua equipe para ficar aí com um jogador a menos. Trabalho alemão, faz a mudança de movimentação. Rogério, pênalti do Max. Ganha um pênalti mesmo com um jogador a menos a equipe do Flamengo. Belíssima movimentação. Olha o passe do alemão e a saída do Rogério. Que passagem, que queda no segundo pivô do Rogério, hein? Coisa maravilhosa. Ele entrou muito bem. O alemão fez o passe sem olhar, porque ele já havia percebido a entrada do Rogério pela infiltração. Houve uma falha na marcação, porque não podia deixar o jogador receber a bola. Esse daí, ó. E agora, se a equipe do Flamengo fizer os 7 metros, vai ficar muito bem no jogo. Vamos à cobrança do pênalti mais uma vez nos 7 metros. O argentino Gonçalo Viscovic. Está aí o Jean Carlos aproveitando para conversar com seus jogadores. Essa bola é tua, Márcio. No ataque tá fazendo. E olha o problema, porque não foi pedido de tempo. Então o Hortelã está exigindo que o jogador vá para lá para ser cobrado 7 metros, né? E por reclamação, o Hortelã acabou aí tomando um amarelo no momento em que a bola estava parada. Realmente não foi pedido de tempo, né? Márcio vai pro gol, vai tomar posição. Gonçalo Viscovic, 25-23. Segundo tempo do jogo, 25-20 para a equipe do Flamengo. Autorizado Viscovic. E o gol para a equipe do Flamengo. O argentino chega ao 5º gol. Gonçalo Viscovic. Perfeição na cobrança dos 7 metros, né, do argentino. Muita tranquilidade, né? Aliás, temos aqui no Rio de Janeiro, devem estar na atualidade, né? Tirando o baiano, né? Da Metodista, os 2 melhores cobradores de pênaltis atualmente no Brasil, né? E 2 minutos no alemão, hein? 2 minutos no alemão.
6 gols de vantagem. Pouco mais de 4 minutos para acabar o jogo. Foi um lance aí fora do lance da bola, né? A gente não pôde observar o que aconteceu. Ele sinalizou que o alemão segurou o Fabião pela camisa, mas é um momento de calma, né? Não adianta pegar e precipitar ainda mais o jogo, que vai ficar difícil para o Flamengo. Flamengo apenas com 4 jogadores de linha em quadra. 2 jogadores cumprindo exclusões para a equipe do Flamengo. Eu dizia dos cobradores, o Gonçalo Viscovic da equipe do Flamengo e o Vanini. E aí o gol do Adson e o Vanini da equipe do Vasco da Gama. Vanini, que não vai estar no jogo do Vasco contra a equipe do Olímpico. Vanini é um dos melhores cobradores de pênaltis que a gente tem no Brasil. Tá certo que traz aquele trauma da desclassificação do Brasil para a Olimpíada em Sydney, foi na final do Pan-Americano, diante da seleção cubana. Na disputa dos 7 metros, ele acabou perdendo o pênalti, né? Ele está com uma contusão muscular na panturrilha, por isso desfalca o time Cruz Maltino hoje. 26-21 para a equipe do Flamengo. Faz a movimentação na ponta, Renato. Gol do Flamengo! Renato vai para a ponta e com qualidade o pivô Renato, hein? Tirando bem o goleiro da leitura de arremesso. 5º gol dele no jogo e sempre fazendo gols importantes que geram muita vibração no banco do Flamengo. Defesa do Christian aqui atrás, 27-21 para a equipe do Flamengo. 26-55 jogados, etapa complementar de jogo. Agora não pode uma equipe com 2 jogadores a mais tomar o gol pela ponta, que foi o caso na defesa do Cesulão londrinense, vir para o ataque, precipitar o arremesso e daí a bola para a equipe do Flamengo, né? Então agora praticamente aí ele dá adeus aí a chance de ganhar a partida. Trabalha a posse de bola a equipe do Flamengo. Renatinho faz a movimentação no meio. Olha o Zadão, saiu para o chute. Gol do Flamengo! Zadão é o 28º gol, 28-21. Vamos entrar na casa dos 2:30 finais. 27-30 jogados. Próximo jogo do Flamengo vai ser o clássico contra o Vasco da Gama. Jogo que inicialmente estava marcado para quarta-feira no Maracanãzinho, mas esse jogo está passando para terça-feira, em virtude de na quarta-feira, que é um jogo de futebol pela Copa Mercosul no Maracanã, o jogo do Flamengo. Olha o Renatinho, contra-golpe da equipe do Flamengo, vai para dentro, defesa aqui atrás do Márcio. Está jogando a equipe do Cesulão de Londrina. Larga na esquerda, Max. Cortou para o meio. Falta no Xuxa. 28, 2 para acabar o jogo. Tempo de arbitragem para atendimento ao Ernesto Xuxa nessa jogada. Aqui atrás de defesa, e o Renato, jogador muito importante, hein? Defesa, ataque, 28-21 para a equipe do Flamengo. E já que o próximo jogo do Cesulão, Londrina, vai ser em Maringá contra o Olímpico, que vai ser o adversário daqui a pouquinho do Vasco da Gama. Esse jogo será quarta-feira, o jogo está marcado para a parte da tarde, pode passar para a parte da noite. E a equipe do Cesulão está indo para a sua 6ª derrota, vai ficar numa situação difícil visando a classificação para a próxima fase. Recomeça o ataque a equipe do Cesulão de Londrina. Olha o mão. Gol do Cesulão. Ângulo superior esquerdo do gol do Christian. Talvez tenha faltado mais essas explosões do mão de onça, né? No segundo tempo do jogo. Se ele tem essa impulsão, tem esses chutes, não, Decimano? Exatamente. Faltou ele ser mais acionado na partida e também ele vir mais para o centro da quadra para pegar essa bola. O jogo ficou aí muito em função do Fábio. Faltou um pouquinho mais de atuação do mão. E a defesa da equipe do londrinense acabou realmente não conseguindo evitar que o Flamengo mantesse a diferença. Christian Gassioneiro. Grande defesa do goleiro argentino. 28-50 segundo tempo. Olha o Garra, saiu para o chute. Na volta o gol do Flamengo. 29-22 para o Flamengo. Vai ficando uma situação bem tranquila a equipe do Flamengo, rumo aos playoffs da segunda fase. Depois da defesa do Márcio, pegou o rebote. Aqui atrás o jogador Garra para vencer o goleiro Márcio. 29-22, passamos dos 29, entramos no minuto final de jogo. Aqui no Tio Sam, em Niterói, no Rio de Janeiro. Trabalha a posse de bola, olha o mão. Saiu para o chute, bola para fora, só reposição para a equipe do Flamengo. E aí o Nogueira já percebe a cera que pratica ali o Christian. Ele pede para cronometragem parar ali o relógio e o Christian... É o Christian que a gente conhece. Dando tchauzinho para os jogadores da equipe do Cesulão de Londrina. 29-33, 29-22. Equipe do Flamengo. Movimenta a posse de bola a equipe do Flamengo. Vem aqui na esquerda. Rogério trabalha a bola em cima, na ponta. Zadão. Chute na trave. Marcado pênalti para a equipe do Flamengo. A marcação em cima do Zadão lá na direita. E 2 minutos no mão de onça.
Vai cumprir a sua exclusão, mão. Faltando 16 segundos para acabar o jogo. Você pode rever ali a jogada no chute do Zadão. Foi a terceira exclusão da equipe do Cesulon londrinense. E a diferença do jogo foi o começo, hein? Porque naquele início desestabilizou completamente a equipe do Cesulon. Teve que fazer uma defesa agressiva durante toda a partida. Isso daí deu aquela tranquilidade para o Flamengo. O Flamengo soube se aproveitar muito bem do espaço aberto pela marcação individual que a equipe do Cesulon londrinense fazia no Gonzalo Viscovic. A partir daquele início, a equipe do Flamengo não mais deixou a diferença diminuir, sempre ficou em 4 ou 5 gols e com tranquilidade chega ao final da partida agora já 7 gols de vantagem e ainda tem os 7 metros a seu favor. E o Christian foi provocar o Fabião ali, falou um monte pro Fabião, estão batendo boca, ele foi lá, esse daí é o Christian, esse faz parte lá, ele tá ali, tá conversando com o Fabião, tá falando um monte ali pro Fabião, falando que vocês estão fora do campeonato, tchau pra vocês, bye bye, deu tchauzinho. Vamos à cobrança dos 7 metros para a equipe do Flamengo. 29-44, 29-22. Vai tomar posição. Tá todo mundo olhando aqui para trás que o Christian continua batendo boca com o Fabião. Gonçalo para a cobrança. E o gol do Flamengo. Gonçalo Viscovic, 30-22. 8 segundos para acabar o jogo. Flamengo próximo, mas bem próximo da vaga aos playoffs da próxima fase. Vai confirmando a sua condição de classificado à próxima fase dos playoffs, segunda fase, final de jogo, 30 Flamengo, 22 para o Cesulon de Londrina, na quadra, repórter Cícero Melo. Chegar aqui no Sérgio Hortelã, o Flamengo com essa vitória praticamente garante a classificação para a próxima fase, uma vitória construída basicamente com o início, que foi o início arrasador, né? Olha, esse time de Londrina é muito forte, muito bom, a gente tem que respeitar o tempo inteiro, eles jogam muito bem. Eu acho que a gente jogou o que poderia ter jogado um pouco lá. A gente não foi bem lá e hoje, principalmente, o time está crescendo, está numa crescente muito grande. Acredito que daqui para frente a gente pode até pensar em semifinal. Um grande clássico na próxima terça ou quarta-feira contra o Vasco. Quarta-feira é um jogo importante para nós ainda e principalmente o Vasco. Aí o Sérgio Hortelã, vamos ver se a gente chega para finalizar aqui com o Fábio Dias, que foi um dos artilheiros do jogo, do Cesulon, com meia dúzia de gols, sendo 5 no segundo tempo. Lutou muito, até porque o seu companheiro, o Mão de Onça, estava muito marcado, mas não foi possível a vitória. Dessa vez não. Eles marcaram super bem. Tivemos um problema no começo do jogo de desconcentração. Ali praticamente vocês perderam o jogo naquele começo? Exatamente, aí nesse momento aí de desconcentração no começo do jogo, que a possibilidade foi muito grande de nós perdermos o jogo. Ficou difícil agora a classificação para a segunda fase? Ficou difícil, mas nada impossível, né? Os jogos estão acontecendo, o campeonato está muito embolado, né? E com certeza ainda temos chance, ainda é só lutar. Obrigado ao Fábio Dias, um dos artilheiros do jogo, com 6 gols ao lado do seu companheiro Mão de Onça e também do Gonçalo, jogador argentino do Flamengo. Com você, Cledir. Flamengo praticamente classificado, 30-22 contra o Cesulon de Londrina. Vamos sair para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, vamos ver a estatística, tá aí o Vanini, porque logo depois nós teremos a equipe do Vasco jogando contra a equipe do Olímpico de Maringá. Vai continuar a Liga Nacional na ESPN Brasil. Não saia daí, informação é o nosso esporte.